Aqui. Trump, Bolsonaro e o truque golpista da extrema-direita. Nós temos, veja, há vários livros que falam sobre a trajetória da extrema-direita, desde essa que está aí, né, esse novo fascismo que está aí, sem dúvida nenhuma um novo fascismo, né? E aí, quando eu falo novo fascismo, eu já disse, eu estou na cola, por exemplo, né, de Robert Paxton, que é o maior historiador americano sobre o fascismo, e um dos maiores do mundo, né? Não alguns que são especialistas na própria opinião, porque hoje tem um monte de gente assim, viu, Vólio Bene? Gente especialista na própria opinião. Você é especialista em quê? Na minha opinião. Ah, bom. Então, não, que absurdo falar em fascismo. Ele diz, não, não é não. Né? Não é nesse livro aqui, não, esse livro é 2004. Isso ele disse recentemente. Mas aqui, ele estuda como é que se forma o caldo fascista, o ambiente fascista, né? De destruição da democracia, de imposição do autoritarismo, né? Existe o Como Salvar a Democracia, que é sobre a crise da democracia americana, né? Os extremistas de direita, eles têm algumas táticas. Uma delas é criar impasses nas instituições, na certeza de que as instituições nada farão. E à medida que elas nada fazem, eventualmente falar, não vamos criar conflito, não, porque fazer isso agora vai ser muito complicado. Vólio Bene, se estabeleceu um novo marco, né? Se estabeleceu... Larissa, avançou-se mais um pouco. Né? O que faz um extremista? Ele testa a instituição. Ele grita truco contra a instituição. Truco! Na certeza de que o outro não tem carta. Às vezes a instituição tem carta, mas aí não joga carta, enfim, né? Bobeia. E aí, meu filho, se truco em você tem carta e não joga, adivinha o que vai acontecer, Larissa? Vai perder o jogo. Né? Vai perder o jogo. E as instituições têm cartas. Dá um exemplo, tio. Dou. A gente aqui, a gente gosta de dar exemplos. Para que as pessoas entendam. Até porque, Vólio Bene e Larissa, tem um ditado latino, né? Que é o seguinte. O herba movent, exempla trahunt. Momento cultural, gente. O que significa? As palavras movem, né? Em muitos lugares se escreve com V e se lê movent, mas na verdade em latim o V era o U maiúsculo, então é movent. Exempla movent, as palavras movem, os exemplos arrastam, eventualmente empurram, né? Isto é, os exemplos convencem mais. Me dê um exemplo para eu entender. Dou. Alguns não vão gostar. Por exemplo, aquilo que Tarcísio fez, Tarcísio de Freitas, no dia da eleição. Há um salve do PCC para votar em Guilherme Boulos. No dia da eleição, numa coletiva cercado de gente, inclusive do candidato à prefeitura de São Paulo, que era apoiado por ele. Isso dá cassação da elegibilidade, isto é, ele pode se tornar inelegível, por isso, se a lei for aplicada. Larissa pergunta, você acha que vai ser aplicado, Reinaldo? E eu respondo para a Larissa, não. A partir daí, Vólio Bene, você tem um novo marco. Na próxima eleição, alguém poderá fazer o que Tarcísio fez. Porque se cria um precedente contra a lei. É por isso que nós não podemos ter homens públicos que fazem isso com as instituições.
Uma das coisas que a direita gosta de fazer é o seguinte: não, eu respeito a lei. Tá? Eu sou super respeitador da lei. Desde que aconteça o que eu quero. Se acontecer o que eu quero, eu respeito a lei. E se não acontecer? Aí não. Então não é que ele respeita a lei. Não é que ele se subordine às instituições. Não é que ele se submeta à democracia. Ele está dizendo, se for do meu interesse, eu farei. Se não, não. Portanto, democrata não é. E o Trump falou uma frase magnífica. Se eu perder uma eleição, se for uma eleição justa, serei o primeiro a reconhecer isso. Depois, eu acredito que teremos uma grande vitória nesta noite. Me sinto muito confiante. Parece que os republicanos apareceram com força. Então, as informações que eu tenho me são favoráveis. Não consta muito, mas está tudo empatado por lá, qualquer coisa pode acontecer. E ele está dizendo, olha, eu vou respeitar se for justo. E se eu achar que é injusto? Aí não. Como ele em 2020 achou que não era. Vocês entendem que quem faz isso se coloca como juiz dos juízes. Não é novo isso. Houve um brasileiro. Opa! A gente dá bom exemplo com a urna eletrônica, mas também dá mau exemplo, né, Volpe? Se bem que o brasileiro aqui já estava seguindo o que tinha acontecido lá, né? Porque a invasão do Capitólio foi em 2021. 6 de janeiro de 2021. A eleição aqui foi em 2022. No dia 22 de agosto de 2022, o Jair Bolsonaro, que já havia ameaçado as eleições um monte de vezes, que já tinha passado 4 anos dando golpe, deu uma entrevista, a entrevista tradicional ao Jornal Nacional, que ouve todos os candidatos. E houve essa passagem aqui. Olha como eles são iguais em todo lugar. Vai. Perdão, candidato. O senhor disse algo muito importante ainda há pouco. O senhor disse, referindo-se ao ministro Alexandre de Moraes, que teremos eleições, elas serão limpas, etc. Com o intuito de tirar esse estresse, tirar a intranquilidade desse momento eleitoral do Brasil, o senhor não quer aproveitar essa oportunidade diante de milhões de brasileiros para assumir um compromisso eloquente de que vai respeitar o resultado das urnas, seja ele qual for? Seja qual for, eleições limpas serão, devem e têm que ser respeitadas. O senhor vai limpas respeitar... e transparentes têm que ser respeitadas. Está atestado que as eleições brasileiras são limpas e são transparentes e que as urnas são auditáveis. Isto posto, eu lhe pergunto mais uma vez. O senhor vai assumir um compromisso diante de milhões de brasileiros de respeitar o resultado das urnas e estimular os seus seguidores a fazer o mesmo, candidato? Serão respeitados os resultados das urnas desde que as eleições sejam limpas e transparentes. Como você disse que eles são auditáveis, em 2014 não aconteceu isso? Aconteceu o que em 2014? Nada aí, o William Bonner, entrevistando, abraço para o William Bonner, o compadre de Selma Rita e Jeffes Carvalho, a quem também mando um beijo. Olha aqui, é a mesma coisa. Aí eu pergunto, o Bolsonaro respeitou o resultado? Não. As evidências de tentativa de golpe são gigantescas. Aliás, antes dessa entrevista, que foi em 22 de agosto, no dia 5 de julho, ele fez uma reunião ministerial para tentar impedir a realização das eleições. Então, esse é o modo que a extrema-direita tem de se relacionar com as eleições, de se relacionar com as leis, de se relacionar com o Estado. Não é? Desafiando as instituições, desafiando a ordem legal, levando a política para impasses, na certeza de que as instituições
não vão reagir à provocação. E com alguma frequência não reagem, o que é um erro. Pior, muitas vezes os conservadores, que não se dizem fascistas nem autoritários, acham que essas figuras são importantes para vencer a esquerda, então deixa eles. Depois a gente manda neles. Manda? Nunca manda. Hã? Eu me lembro as coisas que falavam do Bolsonaro. Não, quando ele assumir, é claro que ele vai acabar aderindo à ordem legal e vai ser tudo tranquilo. Não, não foi assim. Não foi assim que aconteceu. E por isso nós tivemos o 8 de janeiro. E por isso eles tiveram lá o 6 de janeiro. Hã? Eu insisto, essa é a maneira que a extrema-direita tem de dizer que segue a lei.